Olá, vendedora, tudo bom? Eu decidi fazer esse vídeo aqui no carro mesmo, porque eu acabei de lembrar de algo muito bacana da minha história, sabe? E eu queria compartilhar com você. E assim, eu não quero esperar até segunda-feira para poder ir pro escritório, para poder fazer a filmagem, acho que vale a pena compartilhar agora. Então, é o seguinte, quando eu comecei na minha carreira de vendedor em 2014, eu passei por várias dificuldades. Primeiro porque eu era homem em um mercado que basicamente era dominado por mulheres. Segundo porque eu estava passando por uma crise terrível de identidade, né? Eu estava largando a engenharia de controle de automação, né, numa federal, para poder, não numa federal, né, na Federal de Minas Gerais, né, da FMG, para poder mexer com vendas. Então, assim, na verdade, as vendas de semi-joia para mim era um bico. O que eu queria mesmo era vender um produto que eu tinha desenvolvido para automação para veículos. E assim, como era uma venda corporativa muito complicada de fazer, eu vi na semi-joia como um jeito mais fácil de eu ganhar dinheiro, né? Pelo menos assim, brinco todo mundo usa, né? Um equipamento como o meu, só as empresas mais fantásticas iriam conseguir comprar. Então, falei, quer saber? Eu vou trabalhar com semi-joia para poder fazer esse bico aqui, arrumar um dinheiro enquanto a minha empresa não roda. E acabou acontecendo que a minha empresa não rodou. A verdade é essa, ela não funcionou, não foi para frente. E com isso tudo, eu acabei me vendo sem saída. Eu já tinha, né, perdido meu direito, né, na faculdade, já tinha sido jubilado. Então, assim, eu não tinha mais saída. Eu tinha que fazer dar certo a venda de semi-joia ou voltar para o mercado, né, como funcionário. E assim, eu não queria mais isso para minha vida. E acabou acontecendo então que eu comecei a ler, buscar livro, material, para poder realmente aprender a me destacar nesse negócio. E dentre esses materiais, teve um livro que eu li na época, e ele fez uma pergunta para mim, que essa pergunta me tocou muito. E essa pergunta era o seguinte: o que te torna diferente de todos os seus concorrentes? O que faz você ser único, especial, que é a sua principal característica? E eu me lembrei que todo mundo naquela época sempre falava comigo: ah, Justo, você tem um coração enorme, você tem um coração enorme, né? Você é muito humano e tal. E eu vi isso como uma grande vantagem, sabe? Eu consegui identificar isso como meu ponto forte, e o que muitos falavam que era a minha fraqueza acabou realmente se tornando o meu maior diferencial. Foi o meu coração grande. O que eu fiz? Eu comecei a humanizar todas as minhas vendas de uma maneira que os meus concorrentes não conseguiam fazer. Porque quando eu ia atender uma cliente, eu me conectava verdadeiramente com ela. Eu conhecia a história dela, conhecia a família dela, conhecia o marido dela, os filhos dela, eu sabia o nome de cada um deles, eu sabia a história de cada um deles, eu sabia as dificuldades, os problemas, e aí, consequentemente, eu comecei a vender para elas simplesmente por estar conectado. Então ela queria um brinco, ela queria uma gargantilha, ela queria uma pulseira, ela lembrava de mim porque eu também era aquele psicólogo que conversava na hora que ela precisava de um apoio. E isso foi um grande diferencial para mim, né? Claro que quando eu conheci a Thelma, ela veio, né, a trabalhar junto comigo, a gente começou o nosso namoro e futuramente nosso casamento, se tornou muito mais fácil vender, né? Mas a minha humanidade, o meu coração foi o que realmente me ajudou a criar verdadeira empatia com os meus clientes. Então a dica que eu te dou é você trabalhar com as suas vendas de forma mais humana. Escuta o seu cliente de verdade, sabe? Não fica com pressa. Quando você for atender o seu cliente, reserva um tempo para ele, que seja 1, 2 horas, mas reserva esse tempo de qualidade para vocês se conhecerem, para vocês trocarem experiências, para vocês compartilharem o que realmente faz cada um de vocês feliz, sabe? Seja cada vez mais humano e você vai ter um resultado cada vez mais sólido. Eu tenho certeza disso. Fica com Deus, tenha um ótimo final de semana e até mais. Tchau, tchau.